bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você Salmo 139. Eu vou ler aqui então. O versículo 4 diz assim: Porquanto a palavra não chegou à minha língua e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. 5. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Aqui eu li até o versículo 7. Agora eu vou ler a partir do versículo 13, diz assim: Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso, sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se eu os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Então eu li até o versículo 18, depois eu quero ler Tiago com você. Olha o que o salmista disse aqui, gente. Que Deus, ele nos conhece profundamente. Porque quando ele falou aqui que ele foi tecido nas profundezas da terra, é a mesma coisa que ele quis dizer no ventre materno, porque lá no ventre materno é escuro, por isso que aqui ele se referiu às profundezas da terra, né? A criança, ela fica ali no ventre da mãe. Você já acompanhou algum vídeo onde tem o desenvolvimento de um embrião? Gente, é algo extraordinário. Só Deus para poder fazer isso, gente. Colocar ali, através de um óvulo e de um espermatozoide, surge uma vida. Ali vai indo aquela sementinha, ela vai crescendo, ela vai indo, né? E ela vai se formando. Cada órgão, em cada mês, né? A gente vai olhando ali a evolução. Então, ele disse aqui: graças te dou pela maneira extraordinária como eu fui criado. Se a gente for olhar, acompanhar todo um estágio de uma gestação, gente, é algo extraordinário. Só Deus é o milagre da vida. A gente vê todo o desenvolvimento de uma criança, gente, no ventre materno. A mulher poder carregar, né, aquela criança, gerar aquela vida ali por 9 meses, né? Então é uma dádiva de Deus. E aqui diz, né? Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado e ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Então Deus, gente, no momento em que nós fomos concebidos, os nossos dias já estão escritos lá no livro da vida. Então, a gente não sabe, né, o dia, a hora, mas Deus sabe. Alguns vão muito jovem, outros partem, né, fartos de dias, como diz a palavra, né? Quantas pessoas aqui eu vi aqui na minha cidade que morreram com 98 anos, 99 anos, pessoas que já morreram aqui com 110 anos, né? Até um pouco mais. Então, isso é uma dádiva de Deus. E a gente poder
ver as maravilhas que Deus faz. E olha o que ele disse aqui, gente. Porquanto a palavra ainda nem chegou à minha língua, tu, Eterno, já conheces completamente. E ele diz ali, como eu vou me esconder do teu Espírito? Nós não podemos nos esconder de Deus, gente. A palavra diz que nada é encoberto aos olhos do Senhor, aquele que nós vamos prestar contas. Então Deus, ele sabe tudo o que nós fazemos. Lembra da pregação de ontem, do devocional de ontem, que eu falei da vida de Raquel? Então, Deus, gente, ele sabe, ele conhece a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe cada palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo que a gente pronuncie ela. Deus já sabe o que vai sair dali. Porque a palavra, ela vem do nosso coração. E Deus esquadrinha a mente e o coração do homem. Só Deus tem esse poder de ler a nossa mente. Jesus, todas as vezes em que você leu ali, se você acompanhar os evangelhos, aonde Jesus ele estava pregando, em lugares que Jesus estava, ele sabia o intento da mente, do coração daquelas pessoas, dos fariseus, dos escribas, daquele povo, contra ele. Por isso que ele dizia fariseu, hipócrita, porque ele conhecia, ele sabia o que estava aqui e aqui. Então de Deus nós não escondemos nada. Tanto que Jesus, quando ele falou do adultério, o que Jesus disse? Que somente a pessoa pensou e desejou, ela já cometeu o pecado. Ela já pecou, ela já adulterou. Por quê? Porque ela pensou. Quando a pessoa pensa em algo e automaticamente desce para o coração da pessoa, ali já foi gerado o desejo. Jesus disse que é no coração do homem que nascem todas as coisas. Os desejos homicidas, né? É do coração do homem que vem tudo. Então, por isso que a palavra de Deus, ela fala no livro de Provérbios, em todo o tempo guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. Só que quando a palavra, muitas vezes ela se refere ao coração, ela está se referindo, gente, à nossa mente, o racional, o nosso intelecto, a nossa alma. Então, quando a Bíblia fala muitas vezes de coração, e realmente nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede o que? As fontes e as saídas da vida. Aquilo que eu falar, ou vai gerar vida, ou vai gerar morte, ou vai ser bênção, ou vai ser maldição. Então, tudo depende do que eu disser. Tudo é escrito e registrado lá no livro, no espiritual, tudo é escrito. Às vezes as pessoas, elas acham, isso é besteira. Não é, gente. Tudo depende da nossa fala. Como está o teu coração? O que está aqui na tua mente? Não deis lugar ao diabo. Os dardos inflamados do maligno. Se vista de toda a armadura de Deus, gente. Tem várias advertências na Bíblia nos alertando de como guardar a nossa mente e o nosso coração. Porque Satanás, ele vai tentar atingir o alvo. Porque no momento em que ele fizer uma pessoa ficar desejando a outra, desceu para o coração, ela pecou. Porque ele sabe que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Ele vai sempre tentar minar a nossa mente, minar o nosso coração. Satanás vai tentar sempre nos desviar do plano e do propósito divino. Ele não quer que você viva o propósito de Deus.
Ele quer tentar te desviar, colocar algo no teu caminho, empecilhos. E a palavra diz o quê, gente? Cada um é tentado e engodado segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos. Então, Satanás, ele sabe o que o homem deseja. Tem uns, eu preciso de dinheiro. Ele vai ser tentado naquela área. Uns já pendem para a pornografia, eles vão ser tentados nessa área. Porque se eles ficarem assistindo pornografia, tendo desejos ilícitos ali, por aquelas mulheres ou aqueles homens que eles estão, tanto o homem quanto a mulher está assistindo ali, aí depois, aqui quando fala, a Bíblia fala, gente, do leito sem mácula, porque muitas vezes estas pessoas tentam levar a imoralidade para o seu leito matrimonial. Tentar querer fazer com o seu cônjuge aquilo que está assistindo ali. Isso é a mácula, é levar o pecado, coisas que desagradam a Deus. Então, em todo tempo, gente, Satanás, ele vai tentar agir na nossa mente e nos tentar naquilo em que nós desejamos. Satanás não é burro, gente. Em partes é. Mas ele é astuto, tanto que os ardis de Satanás, gente, eu já li esse livro, os ardis de Satanás. Satanás, ele age, gente, ele tem tempo, ele fica observando, ele fica analisando o que você está fazendo, o que você está desejando, se você está orando, se você está buscando, se você está se consagrando. Por quê? Quando Deus disse para Satanás, viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto e se desvia do mal. Porque nós somos observados, gente. Somos observados o tempo todo por Satanás, por demônios, que ele manda ficar nos observando. Por quê? Você já caminhou e já teve a impressão de que está sendo seguido ou que tem alguém te observando? Pois é, muitas pessoas, já me relataram isso. Por quê? Ele fica ao derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Então ele fica na espreita. No momento em que o homem baixa a guarda, abre uma brecha, ele entra. E ele vai tentar, gente, até mesmo abreviar os nossos dias. Satanás, ele vai intentar contra a vida, muitas vezes, do ser humano. Quando aquela pessoa, ela deu a legalidade para que ele haja na vida dela, ele não vai perder oportunidade, gente. Quando a pessoa está no pecado, na desobediência, na imoralidade, em tantas outras coisas ali, ele vai tentar ceifar a vida dela no pecado, fazer com que ela morra naquele erro. Porque ele quer o quê? Que no dia do juízo você vá para onde? Para o inferno com ele. Ele quer povoar lá embaixo, ele não quer ficar lá sozinho. Porque ele já sabe que ele, os demônios já estão condenados. Para eles não tem segunda chance. Mas o homem, gente, Deus deu a oportunidade. Através do sacrifício de Jesus lá na cruz, quando Jesus morreu naquela cruz, quando ele nos comprou, ele nos remiu de volta para o Pai, ele nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Porque através da nossa vida nós reconciliamos outras pessoas com Cristo. Nós trazemos pessoas que estão distanciadas, perdidas, aflitas e exclusas da graça de Deus para a presença do Senhor novamente. Então ele não quer que isso aconteça. Eu quero ler aqui bem rapidinho em Tiago, no capítulo 1, aqui no versículo 16, diz assim: meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes.
Então, gente, Tiago aqui, ele combate ideias supersticiosas e espiritualidades que sempre permearam as doutrinas judaicas, né? Como a astrologia, por exemplo, que afirmava que o destino dos homens era determinado pelos astros. Tiago afirma que é Deus quem nos assiste em tudo, outorgando dons e virtudes às pessoas, especialmente a seus filhos. Deus, diferentemente dos corpos celestes e dos fenômenos atmosféricos, é uma pessoa imutável. Deus não muda. Muitas pessoas, gente, recorrem para os astros, astrologia, numerologia. Eu quero ver o que vai acontecer hoje. Antes de eu conhecer Jesus, eu abri o jornal e ia lá olhar o meu horóscopo. Eu ia ver o que estava escrito lá pro meu signo. Até que eu conheci a verdade e eu entendi que a minha vida é escrita pelo dedo de Deus e que toda boa dádiva vem do alto, vem do Senhor, gente, não vem de mais ninguém. Aqui ele disse: meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. E tem muitas pessoas, gente, se levando e se deixando serem enganados por numerologia, jogando carta, jogando tarô, jogando búzios e por aí vai. Muitas pessoas estão indo atrás do engano, gente. Isso é engano. É mentira do diabo. Eu já vivi essas coisas e eu digo, gente, isso é mentira. Satanás sempre vai tentar plantar mentiras. Quando você vai jogar carta, sempre vai ter uma mulher assim assado que tá de olho no teu marido. Sempre vai ter um homem dando em cima da tua esposa ou de olho na tua esposa. Sempre vai ter um trabalho feito. Sempre vai ter alguma coisa. Para quê? Para você gastar. Para você fazer um trabalho para abrir os teus caminhos. Para você fazer um trabalho para o teu casamento. Para você fazer um trabalho para os teus filhos. Isso é tudo enganação, gente. Todas as coisas boas vêm do alto, gente. A bênção, a salvação, o milagre, vida eterna vem do alto. Foi Jesus que nos comprou, nos remiu, nos resgatou e pagou um preço para que nós pudéssemos viver isso. Lá em João diz o quê? O versículo que é universal da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que Jesus fez. E foi isso que Deus fez. Ele amou o mundo de tal maneira a ponto de mandar o filho dele morrer e padecer do jeito que padeceu por mim e por você, levando o meu pecado e o seu, a minha culpa e a sua, a minha dor e a sua, a minha enfermidade e a sua. Jesus levou tudo. Então, a única coisa que nós precisamos é abrir a nossa mente, o nosso coração e sair da mentira, da cegueira, do engano, gente. Não se enganem, como o Tiago disse aqui. Todo dom perfeito, gente, vida em abundância, Jesus que te deu, foi Jesus que conquistou na cruz, o diabo não vai te dar. Satanás não vai te curar através de um trabalho, não vai. Você pode ir tomar passe, sei lá, onde você quiser. Nada disso vai adiantar, porque a enfermidade quem coloca é Satanás. E ele aparentemente vai fazer de conta, vai fazer parecer que você está curado, mas você não está. Ele tira de um lugar e coloca no outro. Ou ele tira daqui e coloca lá. Outra coisa dentro da tua casa, outra coisa, outro problema na tua família. É assim que o diabo age. O diabo não dá nada para ninguém, gente, não se enganem. Então, Tiago disse aqui: meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. E tem pessoas que se permitem, gente. Eu me permiti muitos anos. A minha família, né? Viveu no engano, viveu na mentira, viveu na cegueira.
Mas glória a Deus que Jesus entrou na nossa casa, Jesus entrou na nossa vida. E Deus foi lá e transformou. A minha mãe batia em lugares errados. Até que um dia ela disse: aqui é o último lugar que eu venho. Se aqui não resolver, eu vou virar crente. Olha a palavra, olha o poder. E foi o que aconteceu. Ela ia numa casa lá, né, tomava uns passes, fazia um trabalho para um, para outro se ajeitar, e a coisa nunca melhorava. Até que um dia, olha como Deus faz. Deus colocou ela trabalhando na mesa de uma crente. E aquela mulher começou a evangelizar e falar do amor de Deus, e ela aceitou Jesus, dobrou o joelho lá no banheiro da fábrica onde a gente trabalhava. E é assim que Deus trabalha. Mas ela declarou: aqui é o último lugar que eu venho. Sabe por quê? Porque a gente já estava cansado de ir em tantos lugares errados e ser enganado, viver na mentira, viver no engano e ver que nada melhorava, coisa nenhuma, gente, era só ilusão. Ia lá, fazia umas oferendas, levava frutinha, levava não sei o quê. Mas eu estou falando do que eu vivi, gente, e eu posso dizer para você: isso é engano. Não se permita mais viver esse engano. Venha para a luz, viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Sabe o que acontece quando os olhos da pessoa se abrem, ela vem para Jesus? Aí sabe o que o diabo faz ela pensar? Nossa, mas que luta que eu estou enfrentando. Eu aceitei Jesus, eu achei que o negócio ia melhorar. Porque antes você era cativo na mão dele. Então você não enxergava a forma ardilosa como ele agia. Mas no momento que você vem para a luz, você começa a enxergar aonde as trevas estavam trabalhando. Aí, aonde a luz de Deus está, as trevas têm que sair, gente. É uma guerra, é uma batalha espiritual. E você tem que prevalecer. Deus diz o que na palavra? O meu justo, todavia, o meu justo vive pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós temos que perseverar para receber a coroa da vida. Não é só aceitei Jesus, agora é um mar de rosas. Não, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Se o Filho de Deus falou isso para nós, então para de reclamar, para de murmurar, arregaça as mangas, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, vai dobrar o teu joelho, vai clamar, exige a saída do mal da tua vida e não aceita mais ser escravizado, não se permita mais ser enganado pelo diabo. Ele é o pai da mentira. O Jesus mesmo disse, ele é o pai da mentira, então pare de viver mentiras e enganos, gente. É só um caminho, é Jesus. Não existe, a Bíblia fala, gente, ela é bem clara, não existe outro mediador entre Deus e o homem. É Jesus Cristo. Não tem outro, não tem outra. Não tem. É Jesus, gente. Grava isso no teu coração. Guarda essa palavra e que o Espírito Santo, ele ministre no teu coração. Mande esta palavra para aquela pessoa que vive no engano, para aquelas pessoas que vivem perturbadas, para aquelas pessoas muitas vezes que gastam todo o dinheiro dela fazendo coisas, achando que a vida vai melhorar, gente. É pura ilusão. Não se iluda com isso. Não estou aqui para ofender ninguém, eu estou falando porque eu já vivi isso, gente. Eu estou falando por experiência própria. Que a minha vida só mudou quando eu conheci Jesus. Eu tinha tantas enfermidades, gente. Problema no braço, tendinite ali, epicondilite lateral, rinite, sinusite, gastrite. Dizendo que aquilo era meu. Antes de terminar dos 2, 3 últimos comprimidinhos ali da caixinha do remédio de alergia, eu já tinha outro em casa. O meu salário, mais da metade às vezes, ficou em farmácia, que eu tive que parcelar muitas vezes para poder fazer tratamento para gastrite, que na época os remédios eram caríssimos, não tinham ainda os genéricos, eram caríssimos. Então, aí eu vivi todo esse engano. Quando eu conheci a verdade, eu fui curada de tudo isso para a glória de Deus. Então, gente,
Saia do engano. Não se permita mais viver enganado por Satanás. Venha para a luz, saia das trevas e venha para a luz, para a maravilhosa luz do que só o Filho de Deus pode te trazer. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor direcione elas, Pai, que elas se posicionem, que essas pessoas saiam da cegueira, saiam da mentira, saiam do engano, Pai. Que parem de ser cavalo do diabo, de estar batendo a cabeça, Pai, para Satanás. E que essas pessoas voltem-se para o Senhor, Pai, que é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Aquele que nos comprou, que nos remiu, que conhece o nosso coração. Antes mesmo da gente ser formado, Pai, no momento que nós fomos concebidos, os nossos dias já estão escritos lá no livro da vida do Senhor. Tudo está registrado, Pai. Que a cegueira saia dos olhos, que essas pessoas despertem, como diz a tua palavra, desperta tu que dormes, que esse povo desperte, Pai, enquanto é tempo. Esta é a minha oração e que o Senhor abençoe a tua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus.